Arthur é um rei tirânico que governa o mundo com punho de ferro. Durante sua ascensão ao trono, Arthur massacrou seus inimigos, bombardeou cidades e cometeu inúmeras atrocidades, tudo em nome do poder. Mas um dia, ele reflete sobre todas as coisas que fez. Ele é tomado por um sentimento de culpa, e no momento seguinte, morre de um ataque cardíaco. Enquanto ele desce lentamente para o abismo, uma voz o chama e diz que lhe dará uma segunda chance na vida, então é melhor ele não estragar tudo desta vez. Alguns momentos depois, Arthur abre os olhos e encontra duas pessoas olhando para ele. O homem diz que seu nome é Reinald e que ele é o pai de Arthur, enquanto Alice, ali do lado, é sua mãe. Eles realmente não esperam que seu bebê recém-nascido entenda o que estão dizendo, mas estão muito empolgados por tê-lo. Arthur lentamente chega à conclusão de que essas pessoas são realmente seus pais e que ele acabou de nascer há 1 minuto. Ele ainda acha difícil acreditar que é um bebê novamente, mas não pode negar que seus pais são muito bons em cuidar dele. No geral, ele está bem feliz, mas ainda não gosta do fato de estar preso em um corpo de bebê. Sua cabeça é desproporcionalmente grande, ele não consegue falar, e a cada poucas horas ele faz cocô na fralda involuntariamente, então perdeu todo o controle. Mas então ele percebe algo ainda mais estranho do que sua circunstância atual. Ele observa enquanto Reinald canaliza energia para os punhos e prossegue para esmagar uma pedra até despedaçá-la. Arthur fica maravilhado, pois esse é um poder que ele não conhece, apesar de todos os seus anos como governante do mundo. Esse feito é aparentemente impressionante, então Reinald fica orgulhoso de si mesmo e se vira para sua família esperando ser elogiado. Mas ele não presta atenção ao seu entorno, então uma pedra cai direto na sua cabeça. Alice estava preocupada que algo assim pudesse acontecer, então ela vai até ele e começa a usar magia para curar o ferimento de Reinald. Mas ela o alerta para ser mais cuidadoso da próxima vez que quiser se exibir. Reinald pode ter apenas tentado se exibir, mas quando fica sério, aqueles punhos não são brincadeira, pois ele consegue facilmente derrotar um javali selvagem com um único golpe quando sai para caçar. Tê-lo por perto facilita bastante as coisas para seus companheiros. Quando a caçada termina, Reinald retorna para sua família e está pronto para um abraço de boas-vindas. Mas então ele se lembra de que ainda está coberto de sangue de javali, então vai ter que se limpar primeiro. Arthur aprendeu 2 coisas ao ver isso. Primeiro, este mundo é tão perigoso que é comum as pessoas possuírem armas para sua proteção. E segundo, ele vai precisar aprender a lutar se quiser viver livremente neste mundo. Agora que Reinald está de volta, Alice diz que é hora de colocar Arthur para tirar uma soneca. Normalmente, ele ficaria chateado por ser tratado como um bebê, mas essa é uma parte que ele realmente gosta. Em sua vida anterior, ele raramente teve a chance de dormir em paz, pois as pessoas sempre tentavam assassiná-lo quando ele menos esperava. Claro, ele podia facilmente derrotar qualquer atacante que viesse atrás dele, mas era extremamente estressante. Meses se passam, e os membros de bebê de Arthur finalmente ficam fortes o suficiente para permitir que ele se mova sozinho. Agora, a primeira coisa que ele faz com sua nova mobilidade é ir até um espelho para se olhar profundamente. Seus pais acham fofo que Arthur esteja tão hipnotizado pelo próprio reflexo, mas ele está apenas aceitando o fato de que realmente é um bebê. De qualquer forma, agora que Arthur pode se mover sozinho, quando Alice o coloca para tirar uma soneca mais tarde naquele dia, ele coloca seu plano em ação. Assim que ela sai do quarto, ele abre os olhos e joga o cobertor para fora do berço para poder descer e escapar. Ele então começa a engatinhar pelo chão enquanto Alice está ocupada lavando a louça. Ela deve estar realmente focada na louça, porque Arthur chega até o outro lado da sala sem que ela perceba. Assim que ele chega lá, ele abre a porta da biblioteca da casa e puxa um livro porque ele precisa aprender mais sobre esse mundo. Depois de ler um dos livros, ele descobre que esse continente se chama Diken e é dividido em 3 reinos. O reino, uma nação de anões que vivem em vastas cidades subterrâneas. O reino Elanor, uma nação de elfos que vivem no interior das florestas. E o reino Sappin, um reino de humanos governado por um rei. Embora aqui ninguém jamais tenha bombardeado cidades para tomar o poder, Arthur ainda quer aprender mais, então ele pega outro livro e isso lhe dá algumas respostas muito necessárias. Arthur havia notado que o nível de tecnologia nesse mundo é baixo, e a razão para isso é a presença de magia. As pessoas conseguem usar magia manipulando a mana dentro de seus corpos, e embora não seja exatamente comum, a magia é uma parte enorme da vida nesse mundo. As pessoas podem usar magia de 2 formas, a saber, aumento e conjuração.
Aumento envolve circular mana dentro do seu corpo, concedendo ao usuário força, defesa e agilidade incríveis, enquanto conjuradores podem projetar sua mana para fora e usá-la para controlar qualquer fenômeno que desejarem. Isso basicamente resume as informações sobre o sistema mágico desse mundo, mas Arthur não encontra nada sobre a magia de cura que Alice usou antes, então ele presume que ela deve ser algum tipo de exceção. Pelo que Arthur pode perceber, a maioria das pessoas manifesta sua mana quando atinge a puberdade, e canalizando essa mana por algo chamado Manai, é possível aprender a controlá-la e se tornar um mago. Isso é fácil para Arthur entender porque, em sua vida passada, ele ascendeu ao poder graças ao poder inato do Ki dentro dele. Ele funcionava exatamente da mesma forma que a mana. Então ele tenta focar toda sua energia para ver se consegue gerar uma reação, e com certeza, um núcleo de mana começa a se desenvolver. Esse é um grande passo no desenvolvimento de Arthur. Antes que ele possa continuar o treinamento, Alice finalmente o encontra. Ela estava preocupadíssima desde que descobriu que ele não estava no berço, então está aliviada que ele não tenha se machucado. Mas enquanto ela o segura, percebe que algo está diferente nele. Arthur fica preocupado achando que ela pode ter sentido a mana dentro dele, mas na verdade ela apenas percebeu que Arthur fez cocô de novo. 2 anos se passam e Alice está escrevendo em seu diário um dia. Ela está muito grata por Arthur estar crescendo forte e saudável. Ela está começando a ficar um pouco preocupada porque nunca viu Arthur sorrir, nenhuma vez, desde que nasceu. Nesse momento, ela vê Reynald e Arthur do lado de fora, e parece que Reynald está dando algumas aulas de espada para Arthur. Arthur parece bem interessado, mas Alice fica furiosa com Reynald por deixar uma criança de 2 anos balançar um graveto perigoso por aí. A essa altura, Arthur já percebeu que Alice não é alguém com quem você quer se irritar, então ele vai ter que tomar cuidado para não deixá-la brava. Para evitar outras atividades perigosas, Alice decide levar Arthur para passear pela cidade naquele dia. E Arthur está particularmente animado com isso porque isso lhe dará uma chance de reunir informações valiosas em primeira mão sobre esse mundo. Ele pode discernir o nível da tecnologia dessa nação observando as armas que são vendidas ao público geral, e também vê várias substâncias que ele nunca havia encontrado antes. O melhor de tudo é que ele pôde presenciar um mago lançando magia de fogo de perto. Então, no geral, a viagem de hoje provou ser incrivelmente valiosa para ele. Ao final do dia, o corpo de bebê de Arthur está exausto de tanta atividade, então ele está lutando para se manter acordado, e Alice quer colocá-lo para tirar uma soneca assim que eles chegarem em casa. Por mais limitante que essa nova vida tenha sido, Arthur passou a gostar da vida com pais amorosos. Em sua vida passada, Arthur foi largado no mundo sem nenhum kit inicial, então foi forçado a viver toda a infância em um orfanato e nunca teve a chance de experimentar o amor dos pais. Então isso é uma mudança de ritmo agradável para ele. Arthur logo adormece no ombro de Alice, então ela começa a carregá-lo até o berço e, no caminho, diz a ele o quanto está orgulhosa por ele estar aprendendo tanto. Ela percebeu todas as vezes em que ele saiu da cama escondido para ler livros, e viu como ele ficou animado ao ver o mundo exterior, então ela tem certeza de que ele tem um espírito aventureiro. Ela presume que ele deve ter herdado isso de Reynald, e mais cedo ou mais tarde, Arthur com certeza vai querer sair de casa para ver o mundo por conta própria. Pessoalmente, ela preferiria que Arthur vivesse uma vida pacífica aqui, mas contanto que ele esteja feliz, ela o apoiará não importa o que. No dia seguinte, Arthur está em pé perto da janela e observa enquanto Holt começa a praticar no quintal da frente. Ele está interessado em ver as aplicações da magia de perto e pessoalmente novamente, então ele observa ansiosamente enquanto Reynald começa a circular mana dentro de seu corpo. Eventualmente, pedras começam a voar do chão e Reynald faz parecer que é a melhor coisa do mundo, mas na realidade é bem patético. Esse é o limite da habilidade de Reynald quando se trata de conjuração, mas isso porque a especialidade de Reynald é a aumentação, então sua magia é muito mais eficiente quando ele a usa dentro do próprio corpo. Ver o poder de seu pai motiva Arthur a fazer algum treinamento, mas justo quando ele está prestes a descer da mesa, Alice diz a ele que é hora de sua soneca. Arthur ainda não consegue falar, então começa a resmungar enquanto eles passam pela estante, mas Alice diz que ele precisa tirar uma soneca, então não há tempo para livros agora. Normalmente, não haveria nada que Arthur pudesse fazer sobre isso, mas ele recentemente aprendeu uma técnica lendária: fazer beicinho. Arthur dominou a arte de usar sua fofura como uma arma sendo um bebê, então mesmo que Alice ainda queira colocá-lo para dormir, ela eventualmente cede e apenas o deixa ler seu livro. Assim que Arthur está sozinho, ele começa a praticar com seu Monori, e ao longo dos últimos 2 anos ele conseguiu ficar muito bom nisso.
Reunindo vários fragmentos de mana dentro de seu corpo, ele foi capaz de gerar um Monori dentro de si, e embora tenha sido incrivelmente exaustivo, valeu muito a pena. Agora, com apenas um pouco mais de esforço, ele deve ser capaz de lançar seu primeiro feitiço. Mas Arthur subestima drasticamente a força de seu M e acidentalmente explode a casa. Alice e Reynolds estavam do lado de fora quando a explosão aconteceu, e foi tão enorme que as costas de Reynolds se queimaram muito feio, mas ele e Alice estão bem, de outra forma. No entanto, eles logo percebem que Arthur ainda estava na casa quando ela explodiu, então correm para dentro para verificar se ele ainda está vivo. Não há como um bebê ter sobrevivido a uma explosão daquela magnitude, mas quando Reynolds chega à biblioteca, ele fica chocado ao descobrir que não apenas Arthur está completamente ileso, ele também foi a fonte da explosão. Ele mal tem 3 anos, então não deveria ter sido possível para ele usar magia até ter pelo menos 12, ainda assim Arthur já é praticamente um mestre da mana. Ele fica orgulhosamente de pé e olha para seus pais, mas esquece que a casa está desabando, então quando 2 vigas do telhado caem diretamente sobre ele, ele é completamente pego de surpresa. Ele tenta correr, mas suas pernas de bebê curtas falham com ele, então parece que acabou para ele. Felizmente, tanto Alice quanto Reynolds correm para salvá-lo. E enquanto Alice o protege com seu corpo, Hal usa sua magia para bloquear todos os Deb e salvá-los ambos. Ele fica um pouco chocado, já que essa é a primeira vez que alguém já arriscou a vida para salvá-lo, mas Alice está tão aliviada que ele está bem que ela começa a chorar. Arthur ainda não está acostumado a ter pessoas que se importam com ele assim, então vê-la chorar o faz chorar também. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Ele nunca poderia ter feito algo assim em sua vida antiga porque esperavam que ele fosse um rei implacável. Em um certo momento, um homem tentou assassinar Arthur. Então, depois que foi capturado, todo o conselho se reuniu e se preparou para sentenciá-lo por seus crimes. E além disso, eles planejam enviar a esposa e o filho do homem para um campo que nunca ouviu falar da Convenção de Genebra. Então eles estão condenados a serem torturados e usados em experimentos, por que não? O homem começa a implorar para que Arthur poupe sua família porque eles não merecem sofrer pelo que ele fez. E como um ato de misericórdia, Arthur decidiu matá-lo ali mesmo. Isso era basicamente uma segunda-feira normal para ele naquela época. Mas agora ele passa suas segundas-feiras treinando com seu pai. Renault quer que Arthur tente treinar com manoplas, mas Arthur já tem uma vida inteira de experiência com espada, então ele não vai trocar sua arma principal. Como Arthur está tão determinado a usar uma espada, Reynolds decide usar uma também. E para tornar as coisas um pouco mais interessantes, ele vai reforçar sua espada com mana. No entanto, para seu total choque, Arthur faz exatamente a mesma coisa e corta a espada de Reynolds com facilidade. Depois de ver isso, Reynolds percebeu que Arthur é talentoso demais para ele treinar. Então ele está pensando em conseguir um professor profissional para ele e entra para conversar com Alice sobre isso. Alice recusa imediatamente a ideia porque não suporta a ideia de mandar Arthur para alguma cidade aleatória só para ele aprender. Eles já haviam conversado sobre isso e Reynolds deveria ensinar Arthur a lutar enquanto ela o ensinaria sobre magia. Mas Renel aponta que Arthur conseguiu cortar sua espada durante o treino mesmo ela estando imbuída com mana. E o garoto ainda é uma criança de colo, pelo amor de Deus. Se ele está fazendo esse tipo de coisa com uma idade tão jovem, então quem sabe do que ele será capaz no futuro. Então Ren acha importante que ele tenha um professor adequado. Alice não pode negar que Arthur é extremamente talentoso, mas ainda odeia a ideia de deixá-lo sozinho em uma escola na cidade. Então ela e Reald começam a discutir sobre isso por alguns minutos porque não conseguem chegar a um acordo. Arthur está ficando cansado de toda a discussão, então ele aponta que eles podem simplesmente ir com ele para a cidade. Assim, ele ainda pode ter um professor e seus pais não precisarão deixá-lo sozinho. Os dois não tinham percebido que isso era uma opção, mas isso resolve todos os seus problemas. Então acham uma ótima ideia. Assim, eles imediatamente começam a fazer os preparativos para a jornada. E no dia seguinte, uma carruagem chega para levá-los à cidade. Eles vão viajar com alguns de seus velhos amigos, e Arthur os reconhece porque são os mesmos que ajudaram Alice e Reynolds a reconstruir a casa depois que ele a explodiu. Eles fazem parte de um grupo chamado Chifres Gêmeos.
E o líder, Adam, se apresenta para Arthur. Angela também se apresenta ao mesmo tempo em que apresenta Arthur ao seu peito e quase o sufoca. E Alice está assistindo feliz a tudo isso acontecer. Por sorte, antes que Arthur desmaie, Darren afasta de Angela e também se apresenta. Mas ele é um pouco mais gentil e apenas dá um toque de mão em Arthur. Arthur então nota uma garota em cima da carruagem e você sabe que ela está tentando ganhar atenção porque não há motivo para estar em pé na carruagem agora. Ela não diz nada, então os outros dizem a Arthur que o nome dela é Jasmine. E o último membro da equipe é Ellen, a arqueira. Como as apresentações finalmente terminaram, o grupo precisa seguir viagem. Então todos sobem nos carros e partem. No caminho, Alice pergunta a Arthur se ele está animado com sua primeira grande viagem. E Arthur diz que sim, mas internamente ele está pensando em como esse mundo é primitivo. Eles ainda usam carruagens puxadas por cavalos para viajar aqui. Enquanto no antigo mundo de Arthur, ele tinha uma frota inteira de carros voadores que podia usar a qualquer momento. Depois de viajar durante a maior parte do dia, o grupo decide fazer uma pausa para o almoço. Então eles montam acampamento. Mas assim que param, são atacados por lobos. Embora esses lobos sejam bem burros porque nem tentaram cercar o grupo. Eles apenas avançaram diretamente e foram eliminados pelo time de aventureiros em um instante. Arthur acha toda a cena interessante, já que essa é a primeira vez que ele vê um combate real neste mundo, e ele pretende se tornar forte o suficiente para lidar com ameaças como essa sozinho em breve. Como eles agora têm muita carne de lobo morta, o grupo decide cozinhá-la para o jantar desta noite, mas eles não têm temperos, então vai ser apenas carne grelhada simples. Nesse momento, Alice percebe que o braço de Reinald está levemente ferido, então ela se oferece para curá-lo. Mas antes que ela faça isso, Jasmine diz para ela esperar um momento. Todos os outros se reúnem ao redor de Alice para ficar de olho, porque curandeiros como ela são incrivelmente raros neste mundo. Então, se alguém a visse usando magia de cura, ela poderia acabar sendo alvo por isso. Assim que Alice termina de curar Reinald, todos voltam ao que estavam fazendo antes. Mas Adam decide que quer fazer um pouco de exercício antes de ir dormir. E não há maneira melhor de fazer isso do que lutando com uma criança de 4 anos. Parece uma atitude cruel, mas Adam ouviu falar sobre o quão forte Arthur é e ele só quer ver por si mesmo. Então isso é apenas uma luta de prática. Adam diz para Arthur se preparar e ele já imbuiu sua lança com mana. Então Arthur faz o mesmo. Quando a luta começa, Arthur canaliza um pouco de magia para os pés. Assim, justo quando está prestes a colidir com Adam, ele desaparece e reaparece atrás dele. Essa teria sido a chance perfeita para Arthur atacar, mas seus pezinhos de criança escorregam no chão. Então ele perde o equilíbrio e Adam tem uma chance de se recuperar. Arthur e Adam então começam a trocar golpes, mas tenho quase certeza de que o orçamento da animação devia estar negativo. De qualquer forma, Arthur é lançado para trás, já que seu corpo de criança é leve demais para acompanhar um aventureiro experiente, então ele é jogado para o ar. Felizmente, os outros o salvam antes que ele atinja o chão, e todos começam a gritar com Adam por quase machucar Arthur. Mas Adam diz que não pôde evitar, porque Arthur era forte demais para ele se conter. Não há como uma criança ser capaz de tanta força. Então ele acha que Reinald deve ter dado a ele algum tipo de treinamento de super soldado. Mas na realidade, ele nunca ensinou Arthur a fazer nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente aprendeu sozinho. Nesse momento, Jasmine se aproxima de Arthur e o assusta por acidente. Ela ficou realmente impressionada com a luta de Arthur, então pede para ele ensiná-la a fazer aquilo com a magia nos pés. Arthur esperava manter sua técnica em segredo, já que é algo que ele dominou em sua vida passada. Mas ela não vai aceitar um não como resposta. E pelo olhar em seus olhos, ela vai importuná-lo incansavelmente até que ele ceda. Então ele talvez tenha que ensiná-la eventualmente. Na manhã seguinte, a jornada continua como planejado. E ao longo do caminho, eles fazem algumas pausas para relaxar. Durante essas pausas, Adam dá a Arthur algumas lições básicas de lança e ele ensina ele a usar um arco alguns minutos depois disso. E com apenas algumas lições básicas, ele consegue entender tudo bem rápido. O único conhecimento sobre armas que Arthur tem de sua vida passada é com espadas. Então essas lições são realmente valiosas para ele. E como ele está aprendendo tanto com eles, decide ensinar sua técnica para Jasmine. Afinal, canalizando magia nos pés e usando magia de vento ao mesmo tempo, você consegue aumentar sua velocidade tremendamente. E após demonstrar uma vez, Jasmine consegue replicar perfeitamente. Mais tarde, Arthur está lendo um livro de magia na carruagem, mas por alguma razão Jasmine também está lá apenas o encarando.
E não é coincidência, porque ela continua aproveitando cada oportunidade para se aproximar de Arthur. Na manhã seguinte, Jasmine dá uma faca para Arthur como agradecimento por ter ensinado a técnica para ela, e está claro que ela realmente gosta de Arthur, já que geralmente ela não interage com as pessoas de forma intencional. Alguns minutos depois, todos voltam para as carruagens e continuam a jornada. Mas enquanto Arthur está lendo seu livro, a carruagem é subitamente atacada por bandidos. Eles estão sendo atacados por bandidos e a carruagem está completamente cercada. Então, não há para onde ir. O líder dos bandidos ordena que seus homens capturem as mulheres e crianças para que possam ser vendidas como escravas. Então, todos os bandidos avançam e os aventureiros fazem o melhor que podem para contê-los. Em termos de força bruta, os Twin Horns e Reynolds são muito mais fortes do que os bandidos individuais. Mas há muitos para que eles possam derrotar sozinhos. Então, mais cedo ou mais tarde, eles serão dominados. Em certo momento, Reynolds é lançado dentro da carruagem pelo líder dos bandidos e ele está gravemente ferido. Então Alice quer ir curá-lo. No entanto, Reynolds diz para ela ficar longe, porque se os bandidos descobrirem sobre seu poder, então eles começarão a mirá-la. Então, em vez disso, ele pede a Arthur que leve Alice e corra o mais longe possível. Arthur não quer deixar Reynolds para trás, mas Renel diz a ele que Alice está grávida de outra criança. Então proteger ela deve ser uma prioridade máxima. Arthur entende. Quando Reol dá o sinal, ele prepara sua magia para fugir com Alice. E, nesse meio tempo, Reynolds diz que vai conter os bandidos. O líder dos bandidos ordena que seus homens vão atrás de Arthur e Alice, mas Real se recusa a deixar isso acontecer, então ele avança e entra em combate com ele. O líder dos bandidos conseguiu derrubar Reynolds antes, mas desta vez a família de Reynolds está em jogo, então ele não vai cair facilmente. Enquanto Reynolds mantém o líder dos bandidos ocupado, alguns dos bandidos mais insignificantes tentam ir atrás de Arthur e Alice, mas Adam e Jasmine lançam algumas adagas neles e os eliminam para abrir caminho para que Arthur escape com Alice. Todos estão fazendo o melhor que podem para manter os bandidos longe de Arthur e ele está fazendo o melhor que pode para levar Alice em segurança. É honestamente irônico como ele passou sua vida anterior tomando coisas sem se importar com os outros, e agora ele é forçado a fugir para evitar perder alguém precioso para ele. Depois de correr por vários minutos, Arthur acha que eles devem estar longe o suficiente dos bandidos para estarem seguros agora. Mas ele estava errado. Um bandido está observando-os do topo de um penhasco, e esse é capaz de usar magia. Então ele ataca Arthur e Alice com seu feitiço de vento. Arthur não o nota de imediato e, quando percebe, o feitiço já foi lançado. Então a única coisa que Arthur pode fazer é empurrar Alice para fora do caminho e tomar o golpe sozinho. A rajada de vento joga Arthur para trás. Então ele vai cair do penhasco, e com seu corpo de criança pequena, isso é basicamente uma sentença de morte. No entanto, se ele vai morrer, ele não vai sozinho. Então, enquanto está caindo do penhasco, ele pega a faca que ganhou de Jasmine e a lança no bandido mágico. A faca acerta o bandido e a corda se enrola em seu tornozelo. Então Arthur consegue usá-la para puxar o cara junto com ele. Os aventureiros tentam usar sua magia para salvar Arthur, mas ele já caiu longe demais para que possam alcançá-lo. Então Arthur está condenado. Enquanto cai para sua morte inevitável, Arthur olha para sua vida. E, mesmo sabendo que vai morrer, ele está cheio de uma estranha sensação de paz, porque sabe que conseguiu proteger sua preciosa família. Ele finalmente entende por que aquele homem em sua vida passada estava tão desesperado para proteger sua família. Arthur nem sequer pensou duas vezes antes de se sacrificar para salvar Alice. E, embora não se arrependa de suas ações, ele ainda deseja ter sobrevivido para viver com eles um pouco mais. Depois daquela queda mortal, Arthur de alguma forma consegue sair do rio e entrar em uma caverna. No entanto, ele se depara com um monstro aterrorizante e começa a se arrepender de ter vindo aqui em busca de abrigo. Ele tenta atacar o monstro de surpresa para aumentar suas chances de sobrevivência, mas o monstro simplesmente o joga no ar e diz para ele se acalmar. Diz a Arthur que não é mau e só quer ser amigo. Mas da última vez que um estranho me disse isso, eu acabei na traseira de uma van. Então não tenho certeza se Arthur deveria confiar nele. De qualquer forma, ele ainda está gravemente ferido e seus ferimentos não vão se curar a menos que ele coma algo. Então o monstro começa a colher frutas da parede da caverna. Diz a Arthur para comer as frutas, mas ele não confia em frutas aleatórias da parede. Então ele está prestes a se levantar para tentar sair dessa conversando. Mas então seus ferimentos finalmente o alcançam. Quando tenta se levantar, ouve algo estalar e começa a chorar muito.
O monstro diz para ele parar de chorar porque é um milagre que ele tenha sobrevivido àquela queda em primeiro lugar. Arthur tem muitas coisas que quer perguntar, mas o monstro diz que não vai responder suas perguntas a menos que ele coma as frutas. Ele ficou hesitante no começo, mas depois de morder a primeira frutinha, Arthur percebe que elas são realmente muito boas. Quando termina de encher a boca, Arthur se vira para o monstro e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre a condição atual de seus pais. O monstro explica que não consegue sair desta caverna, então não pode verificar a família de Arthur por ele, mas tem uma habilidade que lhe permite ver a grande distância. Então ele gera uma tela e mostra a Arthur que seus pais derrotaram com sucesso o restante dos bandidos. Isso significa que eles ainda estão vivos e bem. E Arthur não poderia estar mais feliz em ouvir boas notícias assim. Ele agradece ao monstro por deixá-lo saber que seus pais ainda estão bem. E já que Arthur vai ficar preso aqui por um tempo, decide ser amigável com ele. O nome do monstro é Sylvia e ela acaba sendo uma pessoa muito legal. Nos dias seguintes, Arthur ficou aqui, comeu e descansou para que seus ferimentos pudessem cicatrizar. E o tempo todo, Sylvia ficou de olho nele. Quando seu corpo se recuperou, Arthur quis voltar para casa o mais rápido possível. Mas de acordo com Sylvia, Arthur nunca sobreviveria à viagem de volta para casa sozinho. Esta caverna está atualmente nos arredores da Floresta Élfica, e essa parte da floresta está cheia de todos os tipos de feras mágicas e bandidos imorais, e Arthur simplesmente não consegue lidar com tudo isso. Mas isso não significa que ele vai ficar preso aqui para sempre. Sylvia tem a habilidade de abrir uma fenda dimensional, então pode enviar Arthur de volta para casa, ou pelo menos para um local mais seguro do que esta floresta, mas vai levar muito tempo para que ela crie a fenda. Então Arthur vai ter que esperar até lá. Como ele não tem nada melhor para fazer, Arthur pega um galho e começa a balançá-lo para praticar suas habilidades com a espada. Vários dias se passam e, embora Arthur tenha aprendido a gostar da companhia de Sylvia, ele ainda não conseguiu aprender nada sobre ela. Tudo o que sabe é que ela se parece com um monstro aterrorizante, aparentemente está se escondendo de algo, e é uma pessoa muito gentil. Depois de terminar seu treino com a espada no dia, Arthur vai até uma pedra e se senta para começar a treinar seu mana. Sylvia fica impressionada que uma criança tão jovem quanto Arthur já tenha um núcleo de mana, mas ela tem certeza de que ele nunca aprendeu como fazer isso. Ela estende a mão e uma grande quantidade de mana começa a se acumular nela. Arthur fica maravilhado porque Sylvia está basicamente acumulando mana enquanto lança seu feitiço, e se Arthur conseguir aprender algo assim, ele sem dúvida se tornará incrivelmente forte. Dito isso, antes mesmo de Sylvia se oferecer para ensinar isso a ele, ela pergunta a Arthur o que ele planeja fazer com o poder que vai ganhar ao aprender essa técnica. Arthur nunca tinha realmente pensado nisso antes, mas agora que pensa, ele se lembra de como sua família e amigos quase foram exterminados por causa de alguns bandidos. Então ele diz a Sylvia que usará seu poder para destruir qualquer um que ouse machucar sua família. No entanto, Sylvia não gosta dessa resposta. Então ela dá um peteleco na testa de Arthur e o joga para trás. Diz que nunca ensinaria sua técnica para alguém que pensa assim. Mas Arthur não entende por que ela está tão chateada, já que é perfeitamente natural querer matar seus inimigos. Sylvia quer provar um ponto, então ela levanta o dedo até a cabeça de Arthur e diz que poderia facilmente rachar seu crânio com ele, ou poderia tocá-lo gentilmente. Ela pergunta a Arthur qual ele preferiria, e Arthur obviamente não quer morrer, então diz que preferiria o toque gentil. É fácil deixar suas ações serem guiadas pela raiva e pelo ódio. Mas uma vez que você cede, sua vida se tornará um ciclo vazio e interminável de ódio. Ela não quer que Arthur desperdice sua vida assim. Então ela pergunta a ele mais uma vez, o que você fará com o poder? Arthur pensa sobre isso novamente, mas desta vez ele se concentra nos sorrisos brilhantes das pessoas próximas a ele. Então ele responde que quer usar seu poder para proteger as pessoas com quem se importa. E Sylvia gosta muito mais dessa resposta. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, um monstro que se parece muito com Sylvia parece estar rastreando-a e está muito perto de encontrá-la. De volta ao antigo mundo de Arthur, ele era o rei, mas isso não significava que ele detinha todo o poder. As pessoas que realmente estavam no comando eram os senadores. Então Arthur era basicamente apenas um agente de guerra, convocado sempre que os senadores precisavam que ele cometesse atos de violência indescritíveis, mas ele nunca gostou de viver dessa forma. De volta ao presente, Sylvia está ensinando Arthur a usar sua técnica. E depois de mostrar como se faz, ela pede para que ele tente por si mesmo. Arthur começa a condensar o mana no ar ao redor. E quando ele pega o jeito, consegue usar esse mana para se fortalecer.
Ele já consegue sentir a diferença em sua força, então corre até Sylvia para agradecê-la por ensiná-lo. No entanto, Sylvia de repente sente alguém se aproximando, então ela empurra Arthur para uma pilha de pedras e diz a ele para ficar quieto. Arthur não tem ideia do que está acontecendo, então dá uma olhada para fora da pilha de pedras e vê outro monstro que se parece exatamente com Sylvia. Sylvia parece saber quem ele é, e ela está surpresa que ele conseguiu encontrá-la aqui. Mas o segundo monstro não quer perder tempo, então exige que Sylvia vá com ele. No entanto, Sylvia diz não, então ele imediatamente começa a atacar. Arthur quer ajudar Sylvia, mas ouve a voz dela em sua cabeça dizendo para não se preocupar com ela. O outro monstro tenta convencer Sylvia a cooperar com ele, porque senão ele terá que matá-la. Mas Sylvia prefere morrer a ouvi-lo. Então ela começa a concentrar seu mana e revela sua verdadeira forma. Acontece que Sylvia é um dragão, e nessa forma ela é capaz de usar muito mais poder do que antes. Ela dispara um enorme ataque contra o outro monstro, e ele bloqueia. Mas ele diz que ela está sendo tola porque, no estado atual de seu corpo, ela não conseguirá sobreviver usando tanto poder. Sylvia está bem ciente de que provavelmente morrerá por causa disso, mas ela não se importa porque viveu uma vida longa e feliz. Ela consegue empurrar o outro monstro contra uma parede, mas ele ainda não está fora da luta. Então ele se levanta e começa a lançar vários ataques contra Sylvia. Ela sofre muitos danos com esses ataques, mas no momento ela está mais preocupada com Arthur do que consigo mesma, porque a luta está ficando perigosamente próxima do lugar onde ela o escondeu. O outro monstro lança mais um ataque contra ela, e ela não pode desviar, pois isso atingiria Arthur. Então ela usa toda a extensão de seu poder para interceptar o ataque e parar o tempo temporariamente. Enquanto o tempo está parado, ela diz a Arthur para sair de seu esconderijo. Arthur faz o que ela diz, já que parece seguro, e ele gostaria de fazer perguntas sobre tudo o que está acontecendo, especialmente o fato de que ela é um dragão. Mas não há tempo para isso. O poder de parar o tempo dela não vai durar muito mais. Então ela precisa tirar Arthur dali o mais rápido possível. Ela abre a fenda dimensional que vinha preparando, mas devido aos seus ferimentos e ao fato de que não teve tempo para terminar adequadamente o feitiço, o portal está conectado ao meio do nada, em vez da casa de Arthur. Ela estava tentando evitar enviá-lo para a floresta, já que seria perigoso, mas agora não tem escolha. De qualquer forma, ela está confiante de que Arthur pode sobreviver por conta própria e encontrar o caminho de volta para casa com a técnica que ela ensinou. Então ela não está mais preocupada com a segurança dele. Ela pergunta mais uma vez o que ele pretende fazer com seu poder. E, sem hesitar, Arthur responde dizendo que usará apenas para proteger sua família. Então Sylvia fica satisfeita por saber que ele não usará seu poder por razões egoístas. Antes que ele parta, há algumas coisas que ela quer dar a ele. Então ela forma um ovo e uma pena na frente de Arthur. Ela pede que ele enrole o ovo na pena e o valorize bem. E como um presente final de despedida, ela imprime sua vontade no corpo de Arthur na forma de uma marca em seus braços. Arthur fica confuso com o fato de que, de repente, ganhou tatuagens de mangas completas, mas Sylvia não tem forças para explicar isso. Ela diz a ele que um dia descobrirá como usá-las, mas, infelizmente, ela não estará mais lá para ensiná-lo. Ela também pede desculpas a Arthur porque, na verdade, ela poderia tê-lo teleportado de volta para sua família quando ele chegou aqui, mas estava se divertindo tanto com sua presença que não queria que isso terminasse. E agora ela acabou colocando-o em perigo por causa de sua decisão egoísta. Arthur se sente péssimo porque sabe que não tem poder para salvar Sylvia de morrer aqui, mesmo depois de tudo o que ela lhe ensinou. Ele não se importa se ela é um dragão ou um monstro. Para ele, ela é um membro precioso da sua família. Ele diz a ela que a considera como uma mãe, mas Sylvia o lembra de que ele já tem uma mãe, então Arthur diz que ela pode ser sua avó. Sylvia não esperava que ele dissesse isso, mas ela realmente gosta da ideia de ser chamada de avó. Então ela pede para Arthur dizer isso mais uma vez e ele faz isso alegremente. Sylvia está muito triste por não poder ver Arthur novamente, mas eles estão ficando sem tempo, então ela o empurra gentilmente para que ele atravesse o portal. Arthur entende, então pega os presentes que ela lhe deu e atravessa. Mas, no último segundo, ele muda de ideia e começa a tentar convencer Sylvia a ir com ele, mas ela não pode fazer isso, então ela fecha o portal e envia Arthur embora. O tempo retoma e Sylvia é atingida pela explosão do outro monstro e os danos parecem fatais. Ela colapsa no chão, mas o monstro não está convencido de que ela está morta porque sabe que ela é poderosa demais para ser derrotada por uma explosão como essa. No entanto, ele baixa a guarda enquanto se aproxima do corpo imóvel dela.
E assim que ele está ao alcance, Sylvia usa toda a sua energia restante para disparar uma explosão que o incinera junto com tudo em um raio de 1 metro. Enquanto Arthur está sendo teleportado, ele ouve uma mensagem final de Sylvia. Ela pergunta se ele se lembra do que ela disse antes sobre a maneira certa de usar o poder, e Arthur se lembra, mas ainda está muito triste com o que aconteceu. Sylvia diz a ele que o mundo é um lugar triste, então coisas assim vão acontecer de tempos em tempos, mas é por isso que Arthur precisa mudá-lo para melhor. Arthur protesta e diz a ela que não há como ele conseguir fazer algo assim. Mas ela não espera que ele mude o mundo imediatamente. Ele pode fazer isso um passo de cada vez. Afinal, essa não é a primeira vez que ele assume o controle do mundo. Sylvia está ciente da vida passada de Arthur como rei. E embora ela não concorde com a forma como ele governou naquela época, ela tem certeza de que, contanto que Arthur não se deixe consumir pelo ódio, ele se tornará um grande rei que tornará o mundo um lugar melhor. Algum tempo depois, Arthur acorda no chão e jura que cumprirá o pedido de Sylvia. Mas antes disso, ele precisa encontrar uma maneira de sair desta floresta. Depois de ser teleportado para a floresta élfica, Arthur começa sua jornada para voltar para casa. Mas enquanto ele está andando, de repente ouve um grito de gelar o sangue vindo do outro lado da floresta. Parece que está vindo de uma garotinha. Então ele imediatamente reúne Mana e seus pés e começa a correr para verificar. Ele pula em uma árvore alta para ter um bom ponto de observação. E uma vez lá em cima, ele pode ver claramente um grupo de bandidos sequestrando uma garotinha. Ela tentou fugir deles, mas os bandidos já a agarraram e estão cobrindo sua boca para impedir que ela grite mais. Como a garota é uma elfa, eles planejam vendê-la como escrava no mercado negro por um enorme lucro assim que saírem da floresta. Então eles a amarram e a colocam na parte de trás da carruagem. Enquanto Arthur observa tudo acontecer, ele tem flashbacks do momento em que ele e sua família foram atacados por bandidos também. Ele se lembra de ouvir os bandidos mencionarem algo sobre manter ele e as mulheres do grupo vivos para que pudessem ser vendidos como escravos depois. E isso o deixa realmente irritado. O primeiro pensamento que lhe vem à mente é que ele deveria massacrar todos os bandidos por cometerem um crime tão hediondo. Mas ele se lembra do que Sylvia lhe disse sobre controlar sua raiva. Então ele tira um momento para pensar e se acalmar. Ele percebe que se atacasse agora colocaria a vida da garota em perigo. Então ele decide ser paciente e esperar a chance certa para atacar. Todos os bandidos entram na carruagem para começar a sair da floresta, e Arthur os segue de perto pelas sombras. Ao anoitecer, os bandidos são forçados a fazer uma pausa e montar acampamento, já que não podem viajar no escuro. E Arthur está contemplando se deveria continuar seguindo-os até chegarem a uma cidade humana ou atacá-los agora. Mas então ele ouve o bandido falando sobre como sua raça favorita são os elfos. Então Arthur percebe que não pode arriscar deixar a garota sozinha com eles por mais tempo. No entanto, ele ainda precisa esperar escurecer antes de agir. Então Arthur senta-se e começa a meditar para se preparar para todas as acusações de assassinato que está prestes a receber. Uma vez que está suficientemente escuro, Arthur abre os olhos e começa a planejar seu ataque. Ele nota que os bandidos têm um grupo de lobos-corno presos em coleiras e acha estranho que os lobos obedeçam a um grupo de humanos sem resistência. Ele olha mais de perto e percebe que eles estão usando coleiras mágicas para forçá-los a obedecer. E ele pode usar isso a seu favor, então joga algumas pedras nos lobos para agitá-los. Os bandidos ouvem seus lobos uivando e o líder ordena que um de seus homens vá calar esses malditos lobos. O bandido imediatamente se levanta e chuta um dos lobos no pescoço para fazê-lo parar de latir. E no segundo em que o bandido está distraído, Arthur aproveita a oportunidade. Ele invoca uma monoblade antes de pular atrás do bandido. E em poucos segundos, o bandido já foi cortado até a morte. Arthur então pega a arma do bandido e, quando o outro vem verificar o que está acontecendo, Arthur pula em suas costas e corta sua garganta. Já são 2 bandidos mortos, mas o corpo de Arthur já está ficando exausto, então ele precisa terminar isso rapidamente. Nesse momento, outro bandido vem ver por que os outros 2 estão demorando tanto. Então Arthur tenta matar esse também rapidamente, mas infelizmente ele erra os órgãos vitais. Então o sujeito grita e alerta os outros bandidos sobre a presença de Arthur. O líder dos bandidos percebe que Arthur é um mago, então sabe que essa luta não será fácil. Mas ele também não quer matar Arthur, porque vender um mago no mercado negro renderia ainda mais dinheiro do que a garota elfa. O líder dos bandidos começa a canalizar magia em seus braços e ataca Arthur. Então Arthur pula para trás e tenta contra-atacar com um chute, mas o líder consegue desviar. Arthur tenta pegá-lo desprevenido jogando sua faca contra ele, mas o bandido a pega e a usa contra ele.
Como resultado, Arthur é derrubado no chão e o bandido o levanta pelos tornozelos para zombar dele. Ele diz a Arthur que ele não é páreo para um adulto em termos de força, e Arthur percebe que o bandido está certo. Então ele decide atacar com sua magia em vez disso. Ele lança uma bola de fogo bem no joelho do bandido. E enquanto ele grita de dor, Arthur o apunhala na cabeça com sua faca. Agora só falta terminar o bandido que Arthur feriu anteriormente. E assim que ele está morto, Arthur vai verificar a garota na carruagem. A garota esteve vendada o tempo todo e não faz ideia do que está acontecendo. Então Arthur diz a ela que já cuidou de todos os bandidos e que ela está segura agora. O nome dela é Tessia, enquanto Arthur a leva para fora da carruagem, diz que ela pode ir para casa. Mas Tessia de repente percebe um pouco de sangue na mão de Arthur e fica muito preocupada com ele. Arthur percebe que é normal que crianças fiquem horrorizadas ao ver sangue. Então talvez não seja uma boa ideia deixá-la ver todos os corpos mortos no chão. Ele pede para Tessia esperar aqui por 1 minuto e vai cobrir todos os corpos dos bandidos com uma lona. Ela pergunta a Arthur o que aconteceu com as pessoas que a sequestraram e Arthur não quer admitir que as matou. Então ele apenas diz que eles se meteram em um pequeno acidente, então não vão mais incomodá-la. A garota parece não ter mais perguntas. Então Arthur pega as coisas dela da carroça dos bandidos e se despede porque precisa continuar seu caminho para casa. No entanto, Tessia agarra seu braço e implora para ele ficar porque ela não quer ser deixada sozinha. Se Arthur a deixar aqui sozinha, ela pode ser comida por fantasmas de árvores ou algo assim. Ele pergunta se ela sabe como chegar em casa e ela sabe as direções, mas não tem ideia de quanto tempo levará para chegar à sua aldeia. Arthur não gosta da ideia de fazer talvez um tour, mas também sabe que não há chance de Tessa chegar viva em casa se ele não ajudar, então ele acaba concordando em escoltá-la de volta para casa. Arthur olha para os lobos que os bandidos capturaram e brevemente considera usá-los para transporte. Mas ele não tem ideia de como manter o controle sobre um lobo, então quer apenas deixá-los para trás. No entanto, Tessie diz que eles deveriam pelo menos remover os colares mágicos dos lobos para que eles possam retornar à floresta. Arthur a avisa que os lobos podem atacar uma vez que ela remova os colares, mas ela acha que ficará bem, já que não fez nada para irritá-los. E como residente desta floresta, é seu trabalho cuidar das criaturas que vivem aqui. Ela eventualmente remove os colares dos lobos, e de fato, os lobos voltam pacificamente para a floresta. Na manhã seguinte, Arthur e Tessia começam a caminhar na direção da aldeia élfica. Depois de um tempo, fazem uma pausa para comer. Arthur prepara um pequeno ensopado e diz que ela tem que comer porque precisará de energia para a longa jornada à frente. Tessia acha que o ensopado tem um cheiro estranho, mas Arthur não é exatamente um chefe de classe mundial. É literalmente feito de nada além de carne seca e sal, então não tem um gosto bom, mas é melhor do que nada. Tessia pergunta a Arthur por que ele veio para a floresta de El-Shair em primeiro lugar, já que é raro para humanos virem aqui, muito menos uma criança sozinha. Então Arthur explica como ele se separou de sua família e acabou aqui. Enquanto estão no assunto, Arthur pergunta a Tessia como é viver no reino de Eleanor e ela absolutamente adora viver lá. Todos os seus pais estão frequentemente ocupados com o trabalho, então ela passa a maior parte do tempo com seu servo e seu avô. Eles continuam a jornada, mas como Tessia não sabe quão longe está sua aldeia, é difícil calcular quanto tempo essa jornada levará. E para piorar as coisas, aqueles lobos que Tessia libertou os seguem há um tempo. Então Arthur realmente gostaria de ter apenas matado eles desde o início. Naquela noite, Arthur decide montar guarda fora da tenda para garantir que os lobos não ataquem ele e Tessia enquanto estão dormindo. Mas depois de um tempo, Tessa coloca a cabeça para fora e pede para Arthur vir para a cama. Arthur diz a ela que não está com sono, então vai montar guarda aqui fora. Mas ela está muito assustada para ficar sozinha, então implora para que ele entre na tenda com ela. Arthur eventualmente cede, então decide apenas manter vigília de dentro da tenda pelo bem de Tessie. Ela está tentando fingir que não está com medo, mas também exige que Arthur fique ao seu lado o tempo todo. Antes de ir dormir, ela quer aprender um pouco sobre o reino humano, então pergunta a Arthur se é verdade que todos os humanos são pervertidos que casam com várias esposas. Arthur fica surpreso ao ouvir Tessia dizer isso e pergunta onde ela ouviu isso. Então ela explica que seu avô lhe contou. Arthur não pode negar que pessoas assim existem, especialmente na família Grarit. Mas, na maioria das vezes, os humanos são pessoas modestas. Tessia acredita em Arthur, então se vira e adormece imediatamente. Os lobos não atacaram, então pela manhã Arthur e Tessia se levantaram e continuaram sua jornada. Tessia realmente tem se aproximado de Arthur nos últimos dias.
E agora que ela teve a chance de esquecer os traficantes de escravos, ela parece muito mais feliz. Embora ela ainda seja bem inútil quando se trata de habilidades de sobrevivência, porque ela nem consegue atravessar um riacho sozinha. Então Arthur tem que carregá-la. De repente, Arthur é atingido por uma estranha dor latejante no peito e ele não tem ideia do que está errado com ele. Tessia corre preocupada para encontrar algumas ervas medicinais que possam ajudar, mas Arthur não acha que isso seja uma doença comum. Enquanto ele está apoiado contra uma árvore, o lobo de antes aparece e Arthur começa a entrar em pânico porque ele não está em condições de lutar se o lobo decidir atacar agora. Tess logo retorna com as ervas. Então Arthur a avisa para ficar longe porque o lobo pode ser perigoso. Mas para sua surpresa, o lobo apenas deixa um porco morto na frente de Arthur e vai embora. Arthur fica confuso com o que acabou de acontecer, mas Tessia assume que o lobo estava tentando agradecê-lo pela ajuda anterior. Naquela noite, Arthur e Tessia montam acampamento e aproveitam um pouco de carne assada ao lado da fogueira. Isso tem um gosto muito melhor do que o ensopado, então Tessia realmente gosta. E enquanto ela procurava ervas medicinais mais cedo, ela acabou encontrando alguns cogumelos, então ela oferece alguns para Arthur. Mas ele provavelmente não deveria ter aceitado os cogumelos estranhos porque isso lhe deu um terrível caso de diarreia. Depois que Arthur termina de esvaziar suas entranhas, ele está realmente cansado, a segundos de desmaiar. Mas Tessia continua falando com ele. Ela está contando para Arthur sobre como seu avô costumava ler para ela livros de história sobre os reinos humano e anão. Então ela sempre quis visitar esses lugares, mas nunca foi permitido, já que os elfos não confiam nas outras raças. Nesse momento, Tessia percebe que Arthur não estava ouvindo uma única palavra que ela disse, mas ela sabe que ele está apenas com sono, então ela o cobre com um cobertor e lhe deseja boa noite. Na manhã seguinte, os dois continuam sua jornada, mas a dor no peito de Arthur está piorando. Tessia se desculpa por não poder ajudar, mas Arthur diz que não é grande coisa. Mudando de assunto, Tessia pergunta a Arthur se está tudo bem chamá-lo de Arte, já que ela o considera um amigo afinal. Eles passaram tanto tempo juntos e os dois ficaram muito próximos. Arthur diz que não se importa em ser amigo dela e Tessia fica surpresa por ele não ter reagido muito. Arthur então jura brincando valorizar cada momento em que a grande Lady Tessia o considera um amigo, mas isso a deixa irritada, então ela diz a Arthur para parar de agir como uma criança. Arthur acha engraçado que ela diga isso quando foi ela quem implorou para ele ficar ao lado dela o tempo todo porque estava com medo. Mas Tessia diz que isso é uma coisa totalmente diferente. Brincadeiras à parte, agora que Arthur pensa sobre isso, Tessia é a primeira amiga que ele já fez. Mesmo em seu mundo antigo, as pessoas tinham tanto medo dele que ele nunca teve alguém a quem pudesse realmente chamar de amigo até agora. Nesse momento, Tessia vê algo que parece familiar. Então ela diz a Arthur para vir dar uma olhada. Arthur se aproxima esperando ver um galho legal ou algo assim, mas para sua surpresa, ele está diante de uma árvore enorme com um portal no meio. Tessia diz a Arthur que está à entrada da Vila dos Elfos, então ela estende a mão e diz para ele ir com ela. Os guardas exigem que Arthur explique quem permitiu que um humano como ele entrasse em suas terras sagradas. Arthur se volta para Teia, esperando que ela esclareça a situação, mas ao vê-la em silêncio sente-se traído, achando-se tolo por um dia tê-la considerado uma amiga. Porém, a verdade é que Tessia estava apenas porque ainda era uma criança. Quando os guardas anunciam que irão executar Arthur, ela finalmente intervém, defendendo-o e afirmando que ele salvou sua vida. Mesmo assim, os guardas mantêm a suposição de que Arthur a havia manipulado mentalmente para fazê-la acreditar nisso, como se fosse possível. De qualquer forma, o único homem sábio e sensato das terras élficas aparece saindo do mesmo portal de teletransporte e ordena que soltem Arthur. Esse homem é Viria Eri, o antigo rei de Elenoir, e ele pessoalmente agradece a Arthur por salvar Tessia, revelando que ela é sua neta, o que significa que ela é a princesa daquele reino. Arthur fica completamente chocado com a revelação, pois jamais imaginaria que Tessia fosse da realeza, julgando pelo comportamento dela durante o tempo em que estiveram juntos. Os pais de Tessia, o rei Alvin e a rainha Mariel Eri, chegam instantes depois e finalmente se reencontram com sua filha desaparecida após dias de separação. Enquanto Mariel verifica se a filha está bem, Aldin questiona o que um humano está fazendo ali. Ao que tudo indica, Aldin herdou o que da mãe e não é nem de longe tão sábio quanto o pai, pois ordena imediatamente que seus soldados executem Arthur. Viria intervém mais uma vez, declarando que foi ele quem ordenou aos guardas que se contivessem. Ele explica a Aldo que Arthur salvou a preciosa Teia, mesmo sendo considerado um bárbaro humano.
Tessia reforça as palavras do avô, implorando ao pai que não machuque seu amigo e até sugere que o convidem para o castelo. A ideia de um humano pisar no castelo claramente faz algo em hesitar, mas Tessia não espera a resposta e vai direto até Arthur, dizendo que se ele aceitar ir com ela, os chefes reais farão seus petiscos favoritos. Sim, esse tipo de suborno só funciona com crianças pequenas. Bem, Arthur tecnicamente ainda é uma criança, então tudo bem. Aldin não quer contrariar sua filha de personalidade forte, então acaba concordando. Enquanto isso, a curiosidade de Viria atinge o ápice, pois ele sente um poder misterioso em Arthur e por isso pede para conversar com ele em particular mais tarde. Por ora, Arthur acompanha até-se enquanto caminham pelo reino de Elenoir, uma sociedade artisticamente estruturada, onde casas são construídas tanto em cima quanto debaixo das árvores, e o povo leva uma vida simples, porém pacífica. À medida que Arthur caminha ao lado de Tessia, atrai muitos olhares da multidão, todos curiosos com a presença de um humano naquele lugar. Arthur não consegue superar o fato de Tessia ter hesitado em ajudá-lo no início. Por que ela faria isso? E o que era aquela expressão severa em seu rosto naquele momento? Ele não entende, e esse pensamento continua a perturbá-lo, provocando uma dor aguda em seu peito. De qualquer forma, ele continua desconfiado de tudo ao seu redor e faz o possível para se manter alerta e não baixar a guarda. Eles chegam ao castelo, situado no fim da cidade. Ao entrarem, são recebidos por dezenas de criadas élficas, cuja única função é garantir que Tess esteja sempre feliz. No entanto, hoje Tessia quer retribuir Arthur. Ela ordena que todas suas criadas ofereçam a ele a melhor hospitalidade possível, dizendo que ele salvou sua vida. Ao ver a relutância delas, Tia assegura que Arthur é um dos raros humanos verdadeiramente bons de coração. Em seguida, ela se volta para Arthur e pergunta o que ele gostaria de fazer: comer petiscos, brincar, almoçar ou talvez se refrescar. Mas antes de qualquer coisa, Arthur quer conversar com os pais de Teia sobre o que aconteceu na floresta, como ainda não houve explicações. Ele reúne todos na sala de reuniões para uma conversa séria. Tessia, porém, está no seu próprio mundinho e traz chá e petiscos para todos, talvez achando que se trata de um chá da tarde, nada mais. De qualquer forma, Aldin se apresenta formalmente junto com sua esposa Mariel e seu pai Rian Arthur. Arthur também se apresenta como apenas um garoto comum, nascido numa vila esquecida no reino de Sapien. Ele se ajoelha diante de Aldrin, admitindo que um plebeu como ele jamais teria chance de ver a realeza, muito menos sentar-se na mesma sala que o rei dos elfos, e expressa o quanto está grato por ter recebido essa oportunidade. Aldvin se surpreende com o quanto Arthur é bem educado, apesar de afirmar ser apenas um camponês, mas permite que ele continue. Arthur então dá uma explicação detalhada do que aconteceu, incluindo como se separou de sua família. Ele não mente para o rei, mas também não conta toda a verdade, como seu encontro com a misteriosa dragão Sylvia. Ainda assim, ele segue com sua história até o ponto em que encontrou Tessia sendo sequestrada por um grupo de mercadores de escravos, e o clima na sala muda drasticamente mais uma vez. Aldvin aproveita a oportunidade para culpar toda a humanidade pelo que os mercadores de escravos tentaram fazer com sua filha. Por outro lado, Virian faz a pergunta certa: como um garoto de 5 anos como Arthur conseguiu resgatar Tessia de 3 adultos mercadores de escravos? Não poderia ter sido através de negociação ou súplica. Então Arthur finalmente revela a verdade. Ele afirma ser um mago talentoso e que usou seus poderes para eliminar os sequestradores. No entanto, Aldin acha difícil acreditar, e o mesmo guarda de antes aparece mais uma vez com sua opinião indesejada, alegando que Arthur deve ter lavado o cérebro de Tia apenas para conseguir entrar em suas terras sagradas. Virian, que vem defendendo Arthur desde o início, não tolera mais o desrespeito indireto dirigido a ele e imediatamente cala o guarda. Tia também intervém, acrescentando que ouviu os mercadores de escravos comentando sobre vendê-la por um preço alto, relembrando a experiência traumática. Depois que Tessia termina de relatar o que viveu antes de ser salva por Arthur, sua mãe se emociona e a abraça com força. O amor de mãe é sempre tão puro e comovente. Aldin também se dá conta do que sua filha passou e, por isso, diz a Arthur que acredita nele e agradece por tudo que fez por ela. Depois de explicar como conheceu Tessia, Arthur vai direto ao ponto pelo qual pediu aquela conversa. Ele diz que também está separado de sua família e que tudo o que mais deseja no momento é se reunir com seus pais em Sapien. Aldin não acredita no que ouve. Arthur está mesmo pedindo que elfos ajudem humanos que eles consideram bárbaros. Aldin insiste que não há chance de oferecer ajuda a humanos e que Arthur precisa entender que deve encontrar seu próprio caminho de volta para casa. Mas Arthur, sempre inteligente, logo pensa em uma forma de argumentar.
Ele lembra a Aldin de tudo o que fez por sua família e sua cidade, e diz que se não retribuírem ajuda depois de tudo que ele fez, então eles também são bárbaros e não têm direito algum de chamarem os humanos assim, já que estão se comportando da mesma maneira. Virian olha para Aldvin com uma expressão que diz claramente: você foi pego. Ele declara que Aldvin caiu na própria armadilha. Tessia também se posiciona ao lado do pai, olhando diretamente para ele, esperando para ver qual decisão ele tomará. Aldrin, sem escapatória, concorda em ajudar Arthur, mas o informa que o único portal de teletransporte que leva a Sapen só pode ser aberto uma vez a cada 7 anos. Após uma reunião entre os 3 líderes, eles o usaram recentemente, então a próxima abertura será apenas em 5 anos. Arthur não tem esse tempo. Ele não pode esperar 5 anos para reencontrar sua família. Aldin percebe isso e diz que enviará soldados para escoltá-lo de volta. Assim, a jornada começará no dia seguinte. Arthur se sente mais aliviado ao ouvir isso. No entanto, sua mana começa a doer novamente. Ele mal consegue sair da reunião e vai tomar um banho. A dor não passa e continua latejando. Depois do banho, ele segura o peito com força, tentando entender o que está causando essa dor e qual seria a solução. Ele pensa em Sylvia e pergunta a ela mentalmente o que deve fazer quanto à dor. Infelizmente, a resposta não virá tão cedo. Ele sai para caminhar pelo palácio, e o ar fresco ajuda a aliviar um pouco a dor. Ele pensa em seus pais e o quanto sente falta deles. Ele se pergunta se ainda estão vivos, mas conclui que são fortes demais para morrerem tão facilmente, então acredita que estão bem. Quando ergue os olhos e vê Tessia com os pais, começa a imaginar se sua família também o receberá com tanta alegria ou se ficarão com raiva por ele ter ficado tanto tempo longe. Todos esses pensamentos sobrecarregam o pobre garoto, que permanece parado, perdido em seus sentimentos. Tessia corre até ele. Ele a provoca, chamando-a de princesa mimada, e diz para ela aproveitar o conforto dos pais. Arthur confidencia a Tessia suas preocupações com relação aos pais e se será bem recebido por eles. Ela segura seu rosto com ternura e se surpreende com sua insegurança. Como assim seus pais não ficariam felizes com seu retorno? Para ela, pais sempre se preocupam com os filhos e certamente os deles estão angustiados com seu desaparecimento. Enquanto a conforta, flores conhecidas como Shimbel Flowers começam a cair sobre eles. Tessia reconhece e comenta sobre o que são, mas Arthur, ao vê-las, se lembra do momento em que entrou na cidade e achou que Tessia o trairia. No entanto, sente-se aliviado por ela não ter feito isso. Ainda assim, aquelas flores parecem familiares de outro jeito. O que Tessia vê como flores, ele vê como armas. Ele já as viu em batalhas do passado. Sem entender direito o motivo, ele se desculpa com Tessia, que fica confusa e afirma que também gosta das flores. Em seguida, arremessa uma delas de volta, acreditando ser uma arma lançada por alguém. Para sua surpresa, o remetente era ninguém menos que Virian. Arthur o confronta, perguntando por que estaria atacando a própria neta, mas Virian sorri com desdém e questiona se alguém realmente poderia ser atacado por algo tão inofensivo. Tessia corre até Virian e implora para que deixe Arthur em paz, dizendo que ele é diferente dos outros humanos e que é uma boa pessoa. Ela pede que o avô pare de provocá-lo. Virian, no entanto, afirma que não o está provocando. Para ele, Arthur é o primeiro humano interessante que já viu e, por isso, não vai deixá-lo escapar. Com magia, ele faz Tessia sentar e pega um bastão, desafiando Arthur para um duelo. A luta começa e Arthur dá tudo de si. Ele usa todo o seu mana, mas logo percebe que Virian é mais rápido. Por mais que tente, não consegue acertar um único golpe. Em uma tentativa mais agressiva, Virian quebra seu bastão e um pedaço quase atinge Tessia. Arthur a protege a tempo. Ele então decide usar magia. É uma magia poderosa, daquelas que poucos conseguem suportar. Mesmo assim, Virian a repele. Após diversas tentativas, Arthur consegue finalmente acertar Virian na cabeça. O elfo, ao invés de se irritar, fica ainda mais animado. Ele pede uma segunda rodada, mas Tessia se levanta e cutuca seu avô, pedindo que deixe seu Arthur em paz. Virian retruca dizendo que Arthur não é o garoto inocente que ela pensa. Na verdade, foi Arthur quem o provocou e quase o venceu. Arthur rejeita esse tipo de reconhecimento, dizendo que Virian está superestimando suas habilidades. Virian então faz um pedido inesperado, que Arthur se torne seu discípulo. Arthur considera a ideia, pois parece vantajosa. No entanto, ao pensar em seus pais e no fato de não saberem se ele está bem, ele hesita. Conta sua preocupação a Virian, que afirma haver uma maneira de informar aos seus pais que está bem, sem precisar voltar imediatamente para casa. Arthur se interessa, mas antes que receba explicações, Virian libera uma energia em seu corpo.
Ele sente novamente dores em seu mana, e Virian confirma sua suspeita. Arthur recebeu a vontade da besta. Arthur se vê em um estado onde não consegue se mover. Seu coração dói com uma dor aguda, enquanto tenta conter essa dor, uma aura escura escapa de seu peito. Ela toma a forma de um ser misterioso e assustador. Arthur, com medo, fecha os olhos, se perguntando se aquela criatura é uma manifestação de suas ansiedades internas ou, talvez, de suas responsabilidades. Quando o monstro se aproxima, prestes a machucá-lo, uma voz fraca o chama. É Tessia. A voz dela acalma seu coração o suficiente para que ele desperte. Ao abrir os olhos, Arthur encontra Tessia sentada sobre ele. Tessia lhe deseja um bom dia, mas ele a ignora e finge voltar a dormir, chamando-a de monstro do seu sonho. Brincadeiras à parte, Tessia informa que o avô está esperando por ele do lado de fora, mas Arthur não lhe dá atenção. Então, ela o arrasta para fora da cama, mandando-o arrumar o cabelo bagunçado. Arthur responde dizendo que o cabelo dela parecia o da Medusa há poucos segundos. Enquanto ele troca de roupa, Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali, e Arthur responde que ainda não decidiu, chamando-a de princesa. Tessia, irritada com a formalidade, o belisca nas costas e diz que ficará muito brava se ele chamá-la de princesa de novo. Arthur comenta que ela já está brava, o que o faz se perguntar se ela pode ficar ainda mais furiosa do que está agora. Depois de se arrumar, Arthur sai do castelo com Tessia e vê uma carruagem, onde Aldin implora a Virian que não permita que Arthur fique ali. Aldvin e sua esposa Marielle têm um preconceito irracional contra todos os humanos, como já sabemos, mas Virian não dá ouvidos e entra na carruagem, deixando claro que gosta de Arthur e que sua decisão é final. Tessia escuta Aldin, mais uma vez, defende Arthur, dizendo que ele deveria poder ficar ali, já que salvou a vida dela. Aldin responde admitindo que é grato, mas não o suficiente para permitir que um humano espalhe sua imundícia em terras sagradas. Virian se irrita e manda o filho calar a boca, afinal, ele é o rei e deveria ter mais juízo. Em seguida, Virian manda Arthur e Tessia subirem logo na carruagem. Pouco depois, eles partem para o local onde vive um velho amigo de Virian. Tessia adormece no ombro de Arthur, e Virian pede que ele a deixe dormir, explicando que ela acordou cedo porque aquele é um dia importante que decidirá o futuro de Arthur. Virian lamenta que a neta tenha vivido em um ambiente solitário até agora, e que o motivo dela não ter amigos é que todos tentaram explorá-la. Por isso, Tessia se manteve distante das pessoas. Ao ouvir tudo aquilo, Arthur entende por que Tessia fica irritada quando ele a trata formalmente como princesa. Virian diz que Tessia só sorri de verdade quando está com Arthur e agradece por ele ser amigo dela, fazendo Arthur perceber o quanto ela o valoriza. Arthur nota como Virian é um homem bondoso e decide confiar plenamente nele a partir de agora. Logo, a carruagem chega ao destino e os deixa em frente a uma casa que parece a casa do Frodo, de O Senhor dos Anéis. Arthur se pergunta quem é o dono daquela casa misteriosa e por que alguém tão importante fez o antigo rei ir pessoalmente visitá-lo. Virian, que vinha agindo como realeza o tempo todo, de repente se comporta como um velho comum, batendo o pé na porta e chamando a dona da casa de velha bruxa. Sem resposta, ele encosta o ouvido na porta para escutar, mas é surpreendido quando ela se abre com força, jogando-o no chão. A velha diz que consegue ouvir perfeitamente bem e não precisa que ele grite nos ouvidos dela. Virian se levanta e apresenta Ranzins à senhora, Arthur e Tessia, como Rhaenyra Darkassin. Segundo Virian, Rhaenyra é uma maga especial, poderosa o suficiente para realizar o desejo de Arthur. Arthur fica aliviado ao ouvir isso e diz que é uma honra conhecer alguém como ela. Rhaenyra gosta da educação do rapaz e os convida a entrar. Arthur observa o local e só encontra um balde de água, então pergunta como ela pretende ajudá-lo a se comunicar com seus pais se não há nenhum equipamento de comunicação por ali. Rhaenyra explica que é uma vidente, um tipo de maga que consegue ver fragmentos do passado e do futuro de alguém. Ela tenta demonstrar seus poderes em Arthur, mas se surpreende ao não conseguir enxergar muita coisa, chamando Arthur de alguém especial. Ele diz a Rhaenyra que não quer saber do seu futuro, só deseja de alguma forma contar aos pais que está vivo e que não devem se preocupar com ele. Rhaenyra aceita e pede que Arthur olhe para o reflexo da água dentro de um balde, instruindo-o a focar em pensar nos pais enquanto faz isso. Ela então usa seus poderes mágicos sobre ele. Assim, Arthur consegue ver sua mãe, Alice, e seu pai, Rei, almoçando juntos, ainda de luto por ele, comentando que hoje seria o aniversário dele. Ambos relembram o infeliz incidente em que perderam Arthur e como ainda não conseguiram seguir em frente, mesmo depois de se estabelecerem na cidade. Rei se juntou à força de segurança da cidade e começou a viver numa mansão com Alice, cuidando dela e do bebê em sua barriga.
Enquanto choram ao pensar em Arthur, ele finalmente fala com os dois, dizendo que está vivo e bem, e que está atualmente na terra dos elfos. Explica que está falando com eles através de um tipo especial de magia, e também menciona que ainda não pode voltar, pois há algo errado com seu corpo que precisa ser corrigido. Mas pede que não se preocupem, prometendo que ficará bem. Implora que não se culpem pelo que aconteceu naquele dia. Ao encerrar a comunicação, dizendo quanto os ama, Alice abraça Rei, emocionada por saber que o filho está vivo. Arthur está com os olhos cheios de lágrimas. Ele não quer mais ver os pais em um estado tão miserável, então faz um juramento de se tornar competente o suficiente para nunca mais causar esse tipo de sofrimento, pedindo a Vireian que o aceite como discípulo. Mas sua determinação em treinar não é facilmente aceita, considerando que Aldin e Mariel não estão de acordo com a ideia de ele permanecer com eles. Um humano na cidade é motivo de tensão, não de celebração. Vireian e Tessia vão se reunir novamente com Aldin. Tessia tenta convencer o pai, dizendo que o garoto que estão rejeitando salvou sua vida 2 vezes. Se insistirem em não aceitá-lo, estarão criando o precedente de que os elfos retribuem o bem com o mal. Aldin não se importa com isso. Seu dever é proteger o interesse do seu povo, e ele teme que os cidadãos não aceitem Arthur. Vireian também intervém. Ele nunca teve um discípulo antes, então diz a Aldin que, se está pedindo Arthur como discípulo, é porque confia que o garoto é bom. Sem ter muita escolha, por causa do carinho pelo pai e pela filha, Aldin aceita deixar Arthur ficar, mas ainda tem uma preocupação: se o povo aceitará Arthur. Ele pergunta a Vireian quem assumirá a responsabilidade se algo der errado. Vireian nem pensa 2 vezes antes de aceitar levar a culpa. Aldin e Mariel saem para receber Arthur. Aldin se coloca diante de Arthur, admitindo que foi duro quando ele chegou à cidade, e que a culpa não é dele, mas da forma como os humanos são vistos. Arthur percebe a mudança óbvia de atitude. O mesmo Aldin que odiava sua presença agora o recebe de bom grado. De fato, Aldin ama sua família e fará qualquer coisa para vê-los felizes. Ele aperta a mão de Arthur em boas-vindas. Mas Tessia tem uma ideia melhor. Ela desafia o pai, dizendo que, se ele realmente está feliz com a presença de Arthur, então deve permitir que ela o leve à cidade para mostrar tudo a ele. Aldin já não tem mais nada a perder, pois a notícia da estadia prolongada de Arthur já se espalhou. Então, ele permite. Feliz, Tessia puxa Arthur pela mão e o leva para a cidade. Ela mostra as pessoas interessantes ao redor. É a primeira vez que Arthur vê a cidade dos elfos, e ele fica admirado com a aparência dessa espécie. Tessia menciona uma grande loja que vende lanches e frutas e o arrasta para lá, para que possam vencer a multidão. Enquanto a seguem, um jovem elfo esbarra nele de propósito. Sempre respeitoso, Arthur nem liga por ter sido empurrado. Ele apenas se desculpa e tenta seguir em frente. Mas o garoto o encara com desprezo. Ele comenta que Arthur o contaminou com seu corpo humano e diz que, não importa se Vireian quer Arthur na cidade, ele nunca será aceito por ser humano. Normalmente, Arthur não pensaria em agir como Alice numa situação assim, mas aprendeu a ser brincalhão com Tessia, e essa é uma boa oportunidade para demonstrar isso. O garoto olha para Tessia e diz que estar com Arthur só manchará sua reputação. Ele se apresenta como Fratraivar, revelando que é um nobre, e se oferece para acompanhar Tessia até em casa. Tessia o repreende imediatamente, dizendo que seu comportamento foi inadequado, mas ela não sabe que Arthur tem algo melhor em mente. Ele se curva sarcasticamente diante de Fratra e propositalmente erra o nome da família, chamando-o de Vissura, em vez de, o que soa como uma ofensa. Tessia percebe a provocação e ri, mas Fratra entende o sarcasmo também. Não querendo perder a pose de grande nobre, ele desafia Arthur para um duelo. Desafiar alguém para um duelo naquela cidade não é algo comum. Todos os adultos param para observar a situação. Se Arthur recusar o duelo, isso significará que perdeu e desonrará tanto Vireian quanto a família real. Por isso, ele aceita, mesmo com Tessia tentando convencê-lo de que não é necessário. Fratra pede que Tessia seja juíza, e o desafio começa. Fratra avança com arrogância para enfrentá-lo, mas Arthur o derruba com apenas um golpe. O garoto orgulhoso cai no chão com os olhos virando. Tessia não se surpreende. Ela já havia avisado Fratra de que a pessoa contra quem ele iria lutar não era fraca. E como ele não escutou, que agora aproveite as consequências. Ela puxa Arthur e diz para ele correr. Ele foge com ela alegremente. Com o tempo, Arthur vai se familiarizando com Tessia e aproveita sua companhia. Eles saem juntos, comem juntos e até estudam juntos. Sempre que algum elfo tenta intimidá-lo, Tessia aparece imediatamente para protegê-lo. Após um de seus passeios diários, ela se apoia no corrimão e conversa com ele.
Seu treinamento começa no dia seguinte, e ela pergunta o que ele sente a respeito. Arthur parece preocupado com algo, e ela insiste em saber o que o incomoda e se ele ainda quer fazer o treinamento. Ele se lembra de uma conversa que teve com Vireyan mais cedo. Na conversa, Vireyan lembrou que Arthur está em uma terra estrangeira, sem família nem amigos para apoiá-lo. Não tem em quem confiar. Ainda assim, Arthur tomou a decisão de permanecer ali e aprender. Vireyan alertou que o treinamento não seria fácil, mas sim mais difícil do que tudo que já enfrentou. No entanto, se ele permanecesse e aprendesse, apesar das dificuldades, seu futuro estaria garantido. Vireyan lhe deu outra chance de desistir e perguntou se ele estava realmente interessado. Arthur confirmou que estava. Então, Vireyan ordenou que ele ignorasse a dor em seu núcleo de mana por enquanto. Nesse momento, Arthur olha para Tessia com empolgação. Ele diz que está ansioso para o treinamento do dia seguinte. Revela que já passou por muitas dificuldades e lutou ao lado de seu pai. Sabe que nada do que viveu se compara ao que está prestes a enfrentar agora, mas está determinado a continuar firme e acredita que ficará mais forte. Tessia estende a mão e diz que também dará o seu melhor. Ele pergunta: dar o melhor em quê? E ela revela que fará sempre o seu melhor para que ele não fique mais forte do que ela, e para que possa competir com ele. Vamos ver, pensa ele. No dia seguinte, o treinamento começa. Ele se posiciona diante de Vireyan, que o introduz ao que será a nova fase de sua vida. Ao iniciar o treinamento, Arthur pensa: a vida no reino élfico é mais rápida que a vida fora daqui. Em poucos dias, aprendeu muito e está evoluindo. Aceitou ficar ali porque sabe que foi a melhor decisão e está assumindo o controle de seu futuro. Ele diz a si mesmo que, mesmo sem saber o que vai passar nesse reino desconhecido, tem certeza de que seu futuro será brilhante. Desejo a ele tudo de bom nesse futuro, e estou ansioso para ver o que o aguarda. Vários dias se passam, e até mesmo Tessia aprende a usar sua mana. Uma manhã, ela vai acordar Arthur na cama, mas ele não desperta. Então, ela usa mana para acordá-lo. Ele desperta gritando com ela, perguntando por que não podia tê-lo acordado de forma mais suave. Tessia e Arthur saem para fora quando percebem que Vinha está indo a uma reunião. Enquanto Arthur se pergunta sobre o que se trata essa reunião, Tessia chama sua atenção e revela que preparou um hambúrguer para ele. Mas, antes que ele possa reagir, ela deixa claro que ele deve agradecê-la adequadamente pelo esforço. Arthur, no entanto, enquanto devora o hambúrguer, brinca dizendo que está mais ou menos, provocando Tessia de propósito e deixando-a irritada. Após o café da manhã, eles vão juntos ao campo de treinamento, onde começam a lutar corpo a corpo sob a supervisão de Vireyan. Depois de um tempo, Vênis entrega espadas de madeira, aumentando a intensidade do treino. Arthur volta a provocar Tessia, chamando-a de princesinha bonitinha, e ela responde que vai espancá-lo para que aprenda a lição. Conforme se acostumam a treinar com espadas de madeira, Vireyan decide levar o treinamento ao próximo nível. Quando terminam a luta, ele os reúne para discutir magia. Segundo Vireyan, uma vez que uma pessoa desbloqueia a mana neste mundo, ela pode ganhar afinidade com um dos 4 elementos: fogo, água, vento ou terra. O elemento com o qual alguém ressoa depende, em parte, da sua raça. Por exemplo, elfos são geralmente afinados com vento, enquanto outras raças costumam ter maior controle sobre água ou terra. Os anões, especificamente, são melhores com magia de terra e fogo. Já os humanos, por motivos narrativos, têm potencial para manipular todos os 4 elementos. No entanto, isso não significa que um humano possa controlar todos eles. Uma pessoa pode ter afinidade com apenas um elemento, e essa afinidade é completamente aleatória. Vireyan também menciona casos extremamente raros e aparentemente improváveis em que humanos conseguem controlar múltiplos elementos, o que levanta a suspeita de que Arthur seja um deles. Tessia pergunta por que Arthur não treinou seu corpo utilizando magia como ela fez. Vireyan explica que Arthur é fraco demais para isso, pois seu núcleo de mana contém uma vontade de besta que está desequilibrando a relação entre seu corpo físico e sua magia, o que causa as dores no peito. Arthur suspeita que essa vontade de besta tenha relação com Sylvia, mas sabe que ainda é cedo para concluir qualquer coisa. Vireyan diz que, para tratar esse problema, é necessário entender completamente o que está acontecendo dentro de Arthur. Tessia brinca perguntando se ele sente dor toda vez que ela o atinge durante o treinamento, e ele admite que ela bate forte mesmo. Arthur então explica por que Tessia ficou mais forte de repente, ou pelo menos quase tão forte quanto ele. Os elfos despertam sua mana por volta dos 10 anos, e Tessia, que tem 9, acabou de despertar. Ela inclusive destruiu seu quarto enquanto dormia.
Isso lembra Arthur de quando ele próprio despertou sua mana e explodiu a casa dos pais quando ainda era um bebê. Para desenvolver ainda mais o talento de Tessia, ela começou a treinar ao lado de Arthur. Um dia, durante o treinamento, Virian decide que é hora de Arthur despertar sua vontade de besta. Para incentivá-lo a dar esse passo difícil, Virian diz que, se o ritual for bem sucedido, Arthur não sentirá mais dor e se tornará um verdadeiro domador de bestas. Intrigado, Arthur senta para que Virian conduza o ritual. Virian explica que primeiro precisa acender uma chama no núcleo de mana de Arthur, garantindo que ele sentirá apenas um calor por dentro. Virian transfere sua própria mana para Arthur, mas algo inesperado acontece. Arthur grita de dor e libera toda sua mana interna, jogando Virian e Tessia para longe. Ao fim do ritual, Arthur cai inconsciente. Assim que entende o que aconteceu, Virian leva Arthur de volta ao castelo e permanece ao seu lado até que ele acorde. Depois de se certificar de que Arthur está bem, Virian pergunta se ele conhece a vontade de besta dentro dele. Arthur responde vagamente que era a vontade de um dragão. Virian já suspeitava disso, e como dragões são criaturas lendárias, ele faz Arthur prometer que nunca contará a ninguém sobre isso, pois pessoas mal intencionadas podem tentar roubar sua vontade de besta, o que levaria a conflitos perigosos. Agora que a vontade de besta de Arthur foi despertada, Virian diz que ele poderá voltar para casa depois de 4 meses, surpreendendo Arthur, que acreditava que teria que permanecer ali por mais 2 anos. Virian explica que haverá um evento de intercâmbio cultural dentro de 4 meses, organizado pelos 3 reinos, e que uma entrada para a cidade de Zuz, onde os pais de Arthur vivem, será aberta. Arthur fica abalado ao perceber que, quando viu Virian saindo para uma reunião no outro dia, ele estava na verdade indo se comunicar com os outros reinos apenas por causa dele. Isso o deixa emocionado. Virian lhe diz para ficar feliz, pois ele vai se reencontrar com seus pais. Arthur então se pergunta como Tessia reagirá a essa notícia. Virian o tranquiliza, dizendo que Tessia já foi informada por seus próprios pais. Mais tarde, naquela noite, Arthur conversa com seu ovo de dragão sobre a partida, quando o ovo começa a brilhar ao começar a chocar. Arthur se apavora, imaginando o que pode haver dentro, mas quando a casca se rompe, um dragãozinho adorável, quase como um gatinho, aparece. Imediatamente, Arthur se encanta com a fofura dela. No entanto, quando ela morde seu braço como um filhote, ele percebe que ela não é tão amigável assim. Na verdade, a mordida foi para lançar um selo nele, e agora Arthur finalmente pode ouvi-la, embora o que ela diga seja um monte de sons confusos. Ainda assim, ele se alegra por poder ouvir sua voz. Ele a chama de Sylvie, em homenagem à sua mãe, Sylvia, e se pergunta qual é o significado do selo em seu braço. De qualquer forma, ele mal acredita que se tornou pai com apenas 8 anos. A chegada do novo mascote é surpreendente, e a expectativa sobre como o resto da comunidade reagirá a essa novidade, especialmente Tessia, por causa de sua personalidade alegre, é grande. Na manhã seguinte, Tessia chega como de costume para acordar Arthur. Como ele dorme profundamente, seu toque leve não surte efeito. Ela então remove o cobertor e vê a criatura estranha. Seu grito é tão alto que acorda Arthur, mas, ao contrário do que se esperaria, não é um grito de medo. Tessia está entusiasmada com a nova criatura. Ela a pega no colo e a acaricia como um bebê. Juntos vão até o campo de treinamento para encontrar Virian. No caminho, Tessia tenta fazer Sylvie gostar dela e ir até ela, mas Sylvie, ou melhor, a fera, só prefere seu mestre. Quando chegam ao campo de treinamento, Virian não se surpreende. Ele pergunta se aquela criatura é resultado da assimilação da vontade da besta, e Arthur confirma. Ao olhar para Sylvie, Arthur pensa no quanto ela pode se sentir rejeitada pela sociedade. Mesmo sem ele dizer nada, Virian percebe sua preocupação e o tranquiliza, dizendo que não haverá problema. Ninguém acreditaria que se trata de um dragão de verdade, então podem apenas dizer que é uma besta mágica especial. O treino daquele dia começa oficialmente, e Virian explica que, agora que Arthur despertou sua mana bestial, ele deve treiná-la também. E qual a melhor forma de treinar do que um duelo físico? Virian se transforma em sua besta espiritual. A criatura é aterradora, o som, a energia e até a luz sombria que emana dela intimidam as crianças. Para piorar, Virian manda Arthur enfrentá-lo. Arthur mal consegue vê-la e desiste rapidamente, admitindo a derrota. Virian volta à sua forma de elfo e explica que a criatura se chama Pantera Sombria, uma besta que usa som e luz de forma tão furtiva que se torna praticamente invisível. Apesar de poderosa, ela consome muita energia. Como já terminou de bully com Arthur, Virian pega um bastão para treinarem como pessoas normais. Dias se passam.
Depois, semanas, talvez até meses. Arthur treina sua vontade bestial e sua mana. Ele se fortalece e finalmente é capaz de enfrentar a Pantera Sombria. Com a abertura do portão se aproximando, Tessia começa a sentir o peso da iminente ausência de Arthur. A cidade celebra uma festa antes do intercâmbio, mas Tessia não consegue aproveitar, pois seu amigo partirá. Arthur tenta convencê-la a pelo menos sorrir. Em outro dia qualquer, enquanto caminha pela cidade, um garoto esbarra nele e o encara de forma estranha por ser humano. O garoto é FYTH, lembra dele? O mesmo elfo que havia desafiado Arthur para um duelo e perdeu com um único golpe. Ele se aproxima novamente e pergunta se Arthur se lembra dele. Arthur, sinceramente, diz que não. Quem ocuparia FYTH parece insignificante. Tentando se explicar, o garoto insiste que está pronto para uma revanche, pois agora sabe que pode vencê-lo. O resultado não muda, Arthur o acerta e ele cai no chão. Tessia diz a Arthur quem é o garoto, e Arthur estende a mão em cumprimento. Surpreendentemente, FYTH aceita o aperto de mão, revelando que tudo o que queria era ser amigo de Arthur, e que ficou triste quando Arthur não lhe estendeu a mão da primeira vez. Eles conversam, e Arthur descobre que FYTH também participará do programa de intercâmbio. FYTH revela que todos os filhos dos nobres estão indo. Ele não sabe disso, já que Tessia não disse que também irá. Ele olha para ela para perguntar se ela vai, mas FYTH responde que ela não irá porque não querem que sua princesa frágil se perca de novo. Frágil. Essa não é uma palavra que se deveria usar para Tessia, considerando quão forte ela é. E como ele acha que ela é frágil, ela precisa mostrar o quanto é forte. Ela o acerta, e ele voa pelos ares, caindo como uma bola em um castelo inflável. Ele desmaia imediatamente. Nunca vi uma princesa bater em seu subordinado antes. Acho que essa foi a primeira vez. Vendo como a situação está se desenrolando, Arthur rapidamente a arrasta para longe. Quando se afastam, ele a adverte que uma princesa deve se preservar e não deveria bater nos seus subordinados. Mas ela não liga para isso. Ela tem tantas coisas na cabeça, especialmente o fato de que ele está indo embora, e FYTH acabou caindo numa armadilha. Ela reclama que Arthur está a deixando e ainda está agindo como o pai dela ao repreendê-la. Ela o chama de velho e sai correndo. Ela vai para o quarto chorar, e Arthur, percebendo que ela está abatida, vai até lá pela janela, segurando flores de sino. Ela o nota pela janela e vai até ele. Ele coloca a flor em sua orelha e a convida para sair com ele. Eles caminham pela floresta, apesar dos avisos que receberam sobre não irem até lá. Em seguida, ele acende uma fogueira para aquecê-los, e eles se sentam para conversar. Ela começa a ficar sonolenta, e ele a incentiva a dormir. Mas ela quer continuar com ele. Eles começam a conversar sobre o mundo humano, mas ela acaba adormecendo. No dia seguinte, Arthur se prepara para partir. Virian lhe dá uma bússola para que não se perca, e também diz que a bússola tem o símbolo de Aerith, então, se ele quiser voltar, saberá o caminho. Virian também revela, de forma disfarçada, que sabia sobre a escapada deles na noite anterior. Antes de partir, Arthur pergunta por Tessia, mas presume que ela está abatida demais para se despedir. Quando ele está em frente ao portal com as outras crianças, Tessia chama seu nome e corre até ele. Ela até tropeça no caminho. Ela o segura, lembrando de não pular refeições quando voltar para casa. Ele a abraça, dizendo que vai sentir sua falta. Em lágrimas, ela responde que também vai sentir falta dele. E o portal se abre. É, de fato, uma despedida emocionante. Após uma longa viagem, Arthur retorna ao reino humano. Ao pousar no reino de Zeus, ele fica feliz por poder ver seus pais novamente. Ele caminha até sua casa, se prepara e bate na porta. Uma garotinha corre até a porta para abri-la. Ele olha para a doce menina diante dele, sabendo que é sua irmã. Seus pais correm até a porta, chamando a menina de Eleanor. Quando chegam à porta, estão tão chocados que nem conseguem reagir. Ele sorri para eles, dizendo que voltou. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora. Continuar o vídeo. Alice e Harold não conseguem acreditar nos próprios olhos ao verem Arthur diante deles e o abraçam apertado para recebê-lo de volta. A filha deles diz a Alice que ela não deveria chorar, e Arthur se vira para a menina, percebendo que ela é sua irmã, por quem ele estaria disposto a sacrificar a própria vida.
Ele se ajoelha diante da irmã Helena e se apresenta, deixando-a bastante surpresa por finalmente ver seu irmão. Em seguida, Arthur entra em casa, onde Alice começa a lhe fazer perguntas sobre o tempo que passou longe. Ele garante que está bem, e até mesmo Harold pede para que ela pare de sufocar o garoto com perguntas. Enquanto isso, Eleanor sente ciúmes de toda a atenção que Arthur está recebendo dos pais, mas Alice diz para que ela seja amiga dele, pois ele é o irmão de quem tanto falavam nas histórias. Arthur responde que queria muito conhecê-la. Então, o bebê dragão Sylvia pula nos braços da menina. Quando todos se acalmam, Arthur conta em detalhes o que aconteceu após se separar da família. No entanto, ele omite a existência de Sylvia por não saber como os pais reagiriam e diz que sobreviveu à queda graças a um golpe de sorte. Ele narra como resgatou o Tess e permaneceu no Reino El durante os anos seguintes, treinando e tratando sua doença. Ele esconde tudo sobre Sylvia e o núcleo de besta que possui, explicando apenas que ela é uma fera de mana que ele adotou após encontrar a mãe dela enfraquecida demais para sobreviver. Seus pais acreditam nele e ficam apenas aliviados por ele estar vivo. De repente, Harold pergunta em que estágio está o Monor de Arthur, e Alice o repreende por tocar nesse assunto logo após a volta do filho. Arthur, por sua vez, pergunta sobre o trabalho atual do pai, e Harold se gaba de ser instrutor de segurança em uma famosa casa de leilões. Harold declara que seu Monor alcançou a cor laranja escura há 2 anos, um estágio intermediário na escala de poder. Arthur fica impressionado, reconhecendo o esforço do pai para chegar ali, mas revela que ele próprio está no estágio vermelho claro, um nível abaixo. Harold fica desconcertado por estar prestes a ser superado pelo filho e o desafia para um duelo amistoso, querendo ver o quanto ele evoluiu, apesar dos protestos de Alice. Algumas pessoas invadem a casa. Um homem chamado Vincent pergunta se é verdade que o filho de Harold está vivo, e Arthur se pergunta quem é aquele sujeito. Harold explica que Vincent é o dono da casa de leilões onde ele trabalha, inclusive, aquela casa também pertence a ele. Arthur cumprimenta Vincent, e logo faz amizade com a filha deles, Lilia, graças à fofura de Sylvia. Harold então convida Vincent para assistir ao duelo entre ele e Arthur no jardim, e todos seguem para lá. Vincent fica surpreso ao saber que o Monor de Arthur está no estágio vermelho claro. Alice explica que seu filho aprende rápido e não teria motivos para mentir. Mesmo assim, Vincent acha difícil de acreditar, pois até mesmo os melhores alunos das academias mais renomadas atingem esse estágio apenas aos 13 anos, e Arthur tem apenas 8. Enquanto isso, Arthur e Harold terminam o aquecimento e partem um contra o outro. Arthur bloqueia os ataques do pai e contra-ataca, mas Harold para com facilidade, dizendo que ele ainda precisa melhorar. Contudo, Arthur o surpreende ao usar técnicas aprendidas com Vian, conseguindo empurrá-lo para trás. Harold admite estar impressionado, mas avisa que não vai dar outra chance, agora ele vai lutar a sério. Ele concentra a mana no punho, transformando-a em fogo, o que deixa Arthur surpreso. Nesse mundo, todo usuário de mana nasce com um elemento específico. Para conjuradores, identificar e usar esse elemento é fácil. Mas para aumentadores como Harold, é necessário muita prática e percepção para alcançar esse nível. De repente Reinal cobre o corpo inteiro com sua mana flamejante parte para cima de Arthur que só consegue se defender sendo empurrado para trás. Arthur pensa em como em sua vida passada usava um poder chamado Kai que funcionava basicamente como mana mas permitia ao usuário escolher o elemento desejado. Ele acredita que por ter nascido sem um elemento específico nesta vida pode usar todos eles graças ao treinamento acumulado em suas 2 existências. Com isso acredita ter o necessário para derrotar Harold. Ele reúne mana nos punhos que passam a emitir um brilho dourado que surpreende a todos. Arthur corre até o pai e bloqueia seus punhos flamejantes com a aura dourada que emana de suas mãos. O choque da colisão entre os dois gera uma onda de impacto que os afasta. Reinald então ataca com mais agressividade e acerta um golpe sólido. Arthur corre novamente para cima do pai, lembrando como usou sua maestria em Kai durante os treinos com Vian, que melhorou muito seus resultados. Ele dominou o elemento fogo rapidamente e por isso o velho elfo decidiu levá-lo um passo além. Agora, relembrando o treinamento, Arthur libera novamente a aura dourada e a transforma em eletricidade. Os raios liberados do corpo de Arthur incendiaram a grama e Harold só conseguiu encará-lo perplexo ao perceber que Arthur havia dominado a forma superior da magia do fogo. Arthur então lhe disse que era cedo demais para se surpreender, pois ele ainda tinha mais truques. De repente usou magia da água, manipulando a água da fonte para atacar Harold. Todos ficaram chocados ao vê-lo usar 2 tipos de magia ao mesmo tempo. E Reinald conseguiu desviar do ataque pelas costas. Em seguida Arthur cancelou
Seus feitiços e Reinaldo o abraçou imediatamente, disse estar orgulhoso e perguntou quando ele aprendeu aquilo. Arthur respondeu que havia aprendido recentemente, mas ainda não dominava bem a água enquanto Alice e Helena tratavam aquilo como algo normal. Vincent e sua esposa ficaram sem palavras, convencidos de que Arthur era um gênio. Logo depois, todos voltaram para dentro da casa e se sentaram à mesa, onde Vincent comentou que o futuro de Arthur era brilhante. Harold concordou, dizendo que sabia disso desde que Arthur despertou seu maná aos 3 anos e destruiu a casa no processo. Vincent surpreendeu ao ouvir isso, e enquanto Reinaldo, orgulhoso, caiu junto com sua cadeira. De repente Vincent levantou e sugeriu que mandassem Arthur para a Academia Zirus. Reinaldo ficou surpreso e perguntou se ele tinha certeza, pois a Academia Zirus era a melhor escola de magos do continente. A esposa de Vincent concordou totalmente, dizendo que os pais de Arthur não precisariam se preocupar com as despesas, pois eles queriam patrocinar a educação dele, esperando se beneficiar disso no futuro. Alice ficou nervosa ao ouvir a proposta e comentou que nem sabiam se a academia aceitaria seu filho, mas Vincent respondeu com confiança que conhecia o diretor da academia e poderia dar um jeito nisso. De repente Arthur falou que, como o assunto dizia a respeito diretamente a ele, deveria ter voz na decisão. Disse que havia acabado de se reunir com a família e não queria se afastar tão cedo. Vincent entendeu seus motivos, e então Arthur se despediu, dizendo que estava cansado após o combate. Ele entrou na casa, mas Lilia o seguiu, encantada desde que viu seu poder. Ela o avisou que estava indo na direção errada e pediu que a seguisse, pois o levaria a um lugar melhor. Levou Arthur até a cozinha no porão, onde começou a conversar alegremente com os criados, pedindo pratos de carne deliciosos. A velha empregada comentou que Lilia deveria cuidar da dieta, pois havia ganhado peso, e Lilia retrucou mandando que não comentassem sobre isso. Arthur ficou surpreso ao ver esse lado de Lilia, já que ela quase não falava até então. Uma das criadas contou que ela sempre ia lá comer quando estava estressada. Arthur perguntou o motivo, e a criada explicou que Lilia e seus pais esperavam que ela despertasse como maga, o que era uma pressão enorme. À noite, Alice e Harold foram até o quarto de Arthur para conversar mais. Disseram que estavam muito felizes com seu retorno e que também estavam muito orgulhosos. Afirmaram que ele se tornaria um grande mago. Arthur quis contar algo, mas eles o interromperam, dizendo que poderiam conversar sobre isso no dia seguinte. Então desejaram-lhe boa noite e o deixaram dormir. Na manhã seguinte, Arthur correu para o salão assim que acordou, pois alguns velhos amigos estavam lá para vê-lo. Eram os membros do grupo de seus pais, que ficaram muito felizes ao vê-lo de volta. A mamãe Angela o abraçou com tanta força que ele mal conseguia respirar. Depois, ele trocou um toque de mãos com o tanque Adam, e Ellen começou a discutir, como sempre, mesmo enquanto davam boas-vindas a Arthur. De repente, Jasmine começou a revistá-lo sem motivo aparente, só porque queria tocá-lo. Depois o abraçou, pedindo perdão e dizendo que tudo era culpa dela. Após esse reencontro emocionante, o grupo começou a contar a Arthur sobre as missões recentes em lugares distantes, e como de costume, continuaram discutindo por bobagens. Ao ouvi-los, Arthur percebeu que havia muito sobre aquele mundo que ele ainda não conhecia, e que se tornar aventureiro poderia ser uma boa forma de aprender. No entanto, ao olhar para sua família, sentiu que ainda não estava pronto para deixá-los novamente.